Seja muito bem-vindo ao canal Benoa Belo Horizonte. Você está comigo aqui nesse novo projeto que nós estamos começando, que é a análise e estudo do livro A Psicologia dos Justos. Um livro extraordinário para nós, Benoa, que vai nos ajudar muito, nos trazer muita instrução, nos trazer muito entendimento. E será um prazer receber você aqui na Beit. Se você não é inscrito no nosso canal, me ajude aí, vá lá. Inscreva-se agora. Ativa o sininho, tem um sininho aí, ativa o sininho. Se você já é inscrito, então você vai compartilhar. Você vai compartilhar porque esse estudo é importante para todas as pessoas. O caminho de justiça é muito importante para todas as pessoas, não é um curso fechado. No curso fechado nós temos aí o caminho das almas, tá? A roda do portão das almas, dos portões da alma. A roda do portão dos portões da alma. É um curso fechado que eu dou. Se você quiser se inscrever, você me fale. O preço dele é extraordinário, está muito bom. E você vai aprender muito sobre as almas. Mas esse é um curso aberto, sobre o caminho dos justos. É a psicologia dos justos. Vamos aprender demais. E eu vou falar um pouco do livro. E nós vamos desfrutar juntos deste estudo maravilhoso. A música do fundo, ela é o Leru Reneranena, e executada por Ted Paers. É uma música muito gostosa para esse momento que nós estamos vivenciando, que é Hanukkah. Hoje é a sexta vela de Hanukkah, né? Legal? Então tá. Se você que não é Benoa, continue conosco. Nós vamos aprender um pouco, vamos discutir um pouco de Torá. Vamos aprender um pouco juntos de Torá. Vai ser muito interessante. E você que já é Benoa, continue conosco, vamos aprender juntos. Você que é da Beit Belo Horizonte, é um prazer que você continue conosco aqui, nesse canal específico para estudos para o Benoa. Benoa Belo Horizonte, aqui na Beit Belo Horizonte. É um prazer te receber aqui, mesmo que você não seja um Benoa. Venha aqui que nós fazemos o Kiddush Shabbat, ok? Será hoje à tarde, daqui a pouquinho é o Kiddush Shabbat, então tem que fazer a gravação antes disso, beleza? E nós estaremos juntos nesse Hanukkah, hoje é a sexta vela de Hanukkah. Eu dedico esta aula de hoje para a pequena Hadassah. Hadassah, ela é filha do Márcio, que é um tecladista ali de Brasília, nosso amigo, e ela está com um problema nefrológico. Rogamos ao Eterno, pela sua grande bondade, que envie para ela cura. Refúgio Lemar, pequena Hadassah. E aos pais, força, ok? E nós vamos aqui também fazer uma reza para que nós possamos ter entendimento, que o Eterno possa nos abençoar. Nós dizemos Iriu Leratson Iri Fi Erayon Libi Lefanecha Adonai Tsuri Veguali. É o Salmo 119, Salmo 19, versículo 15. E prospera, Senhor, a tua obra. Que a tua obra prospere pelas nossas mãos. Faça, Senhor, prosperar a tua obra. Prospera, Senhor, a tua obra. Você quer saber o que está escrito que eu li em hebraico do Salmo? Que diz assim: posso as palavras da minha boca e a prece do meu coração serem aceitas por ti, ó Eterno, minha rocha, meu Redentor. Bendito é o Eterno. Eu vou ler uma introdução que eu preparei. Eu mesmo preparei uma introdução. Não vou fazer a introdução do autor,
nós partimos direto para os finalmente no livro, que é importante, ok? E o que eu vou usar é o que o autor usou também na sua introdução. Vou copiar isso do autor, que é fantástico. Ele usou um pensamento que está no livro de Kohelet. André Kohelet. Kohelet é um dos livros que estão na Tanakh. Eu tenho um curso sobre isso no canal Papo Monoteísta, que é o nosso canal também. Eu tenho um curso sobre isso, falando sobre os livros sagrados. Se você quiser, deixamos aqui a referência dele também, para você ver sobre os livros que nós falamos sobre eles. Ele corresponde ao livro de Eclesiastes. Então vamos lá, só dar uma explicação, mas só uma explicação. Kohelet tem a ver com Kohen. Kohen é sacerdote. Então vocês verem que a tradução é mal feita, né? Em vez de ser sacerdote, Kohelet, ser sacerdotes, está escrito Eclesiastes. Então é mal feita essa tradução, né? Mas tudo bem. Como é conhecida da maior parte das pessoas o livro de Eclesiastes, vamos usar o nome de Eclesiastes, mas é o livro de Kohelet. Versículo 12:13 diz assim: e tendo tudo sido devidamente estudado, eis a conclusão final: teme a Deus e guarda seus mandamentos, pois nisso consiste todo o dever do homem. Eclesiastes 12:13. Ok? Eu coloquei o seguinte: o que eu escrevi? Esse aqui é meu caderno de estudo, tá vendo? Eu escrevo para caramba, estudando. Diz assim o livro, eu escrevi. Não é o livro agora, vou ler o livro dele. Diz assim: o que eu escrevi agora há pouco, meditando neste livro, pensando na introdução que eu faria, eu achei melhor colocar dessa forma. Salomão nos diz que de tudo que nós aprendemos, consiste o dever do homem temer a Deus. Nós sabemos que o rei Salomão, além de rei, além do mais, ele foi sábio, o mais sábio do mundo e o mais rico do mundo, o mais rico da sua época. Rico de tal forma que ele enfeitou Jerusalém de prata e de pedras preciosas. Ora, Elon Musk é o homem mais rico do mundo hoje, dono da Tesla. E existem muitos árabes riquíssimos. E algum desses árabes também, eles enfeitam as cidades, algumas cidades fantásticas, Dubai, por exemplo, cidade fantástica, os Emirados, né? Tem mais outras cidades, Catar, são cidades maravilhosas. Mas em uma delas, tem muitos lugares que são folheados a ouro, etc. Mas nenhuma delas tem prata nessa abundância, prata e pedras preciosas, como o rei Salomão colocou, de tal maneira que a própria prata ficou desvalorizada. A prata ficou desvalorizada dentro de Jerusalém, não nos outros lugares, dentro de Jerusalém. Vocês veem que ele é um cara rico, riquíssimo. Está lá em 1 Reis 10:27. Depois vocês dão uma conferida, por favor. Então, quem está falando do temor de Deus ser o que consiste o dever de todo homem, é de alguém que experimentou tudo e ele sabe o que está dizendo. O homem é a perfeita criação do Eterno, bendito seja. Desta forma, o homem é feito à imagem do Eterno. Ele possui uma alma sendo dotado da capacidade de escolha e de compreender os mistérios mais elevados e também os mais simples. E é por esta razão que o homem recebe a Torá para aprender o caminho justo.
como prova de que o homem é profundamente amado pelo Eterno, por Deus, nós vemos Malachim servindo aos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Vamos lá, Malachim. Malachim é o que se é conhecido como anjos, ok? Anjo é uma tradução mal feita de Malachim. Seria melhor dizer que seriam os emissários, seriam os mensageiros, seriam os embaixadores, seriam, mais bem traduzido, emissários, aquele que cumpre a missão do Eterno. Isso é um Malachim, é um anjo, chama-se de anjo, tá? Só para vocês compreenderem, seria o anjo. Ele servindo a Abraão, a Isaac e Jacó. E assim também como a Oséias e Daniel. Nós vimos uma outra ocasião um Malachim que veio socorrer um homem justo, está lá em 2 Reis 19:35, que diz assim: naquela noite veio um Malachim do Eterno e derrotou os assírios. Bacana? Confiram lá, por favor, se não vê quem é que socorreu. É interessante. Alguns homens atingiram um nível espiritual, intelectual, superior a outros. E isso porque eles se esforçaram para isso. Dentre esses homens, nós vamos nos lembrar do grande Arizal, da onde nós estamos tirando o curso de a roda dos portões da alma. É uma aula sobre encarnação. Ha-Gilgul, que é o nome de curso que eu dou fechado. Tá? Se você quiser saber mais sobre ele, me pergunte, nós vamos falar mais sobre ele. O grande Arizal que eu estou falando, ele foi a pessoa que entrou no paraíso, foi um dos que entrou no paraíso, ok? Em vida, né? Aqui, nessa vida aqui no Asiá, e voltou de lá com grandes revelações e sem sequelas, sem problemas, voltando de lá em estado perfeito. Ele nos escreveu coisas extraordinárias, revelações maravilhosas. E outros grandes homens, intelectualmente, de nível elevado e também de nível espiritual elevado, como Maimônides, o grande Rambam, da onde nós também estamos fazendo uma análise do livro O Guia dos Perplexos, tá? Está no canal Papo Monoteísta, tá? Beleza? Então, esses homens se esforçaram para alcançar esse nível espiritual e intelectual mais elevado, fazendo a sua alma governar as suas paixões e não o contrário, sendo senhores do seu espírito, diferente daqueles que tateiam no escuro, na escuridão. Pessoas que deixam as suas paixões governarem a eles se tornam pequenas. Através dos nossos sentidos, percebemos o mundo à nossa volta. E essas ações, elas, do tato, olfato, o paladar, a visão, a audição, elas nos transmitem as sensações que são absorvidas através dos neurotransmissores e são transformados através de processo químico naquilo que nós chamamos de sentimentos. Ok? E entendimento. Através dos processos químicos e etc. Isso não é o caso que nós discutimos agora. De acordo com o que o indivíduo aprendeu na sua infância, ele reflete para o mundo exterior a forma expressiva do seu interior. Mas o indivíduo, ele não é só treinado para reagir conforme aprendeu na infância. O ser humano
é tão extraordinário que a sua capacidade de aprendizagem e o acompanha por toda a sua vida. Ele é capaz de aprender sempre, inclusive, reagir de acordo com o aprendizado. Assim ele pode aprimorar os sentimentos, recepção de sensações. Quando criança, por exemplo, só para dar um exemplo, quando criança, a maioria não gosta de jiló, que é um fruto amargo, e nós fazemos as saladas. Mas com o passar dos anos, se o paladar se apura, o indivíduo é capaz de reagir melhor ao sabor amargo e até passa a gostar do jiló. Como é o meu caso, eu amo, gosto de jiló. Então essa mesma forma de moldar os sentimentos, sensações e comportamentos está presente em toda a sua vida. Mas há indivíduos cujo egoísmo ou orgulho é tão exacerbado que mantém os seus maus hábitos e maus costumes por toda a vida, sendo conduzidos pelo Yetzirará. E o que é o Yetzirará? Yetzirará é a má inclinação. Ficando neutros às assertivas do Yetzer Tov. O que é o Yetzer Tov? É a boa inclinação. Ele não tem nenhuma ação quanto às boas ações, às boas inclinações. Sempre haverá uma má inclinação acompanhando, porque ele se deixou conduzir por esses sentimentos, por esses hábitos e costumes perversos, maus. É dever de cada um utilizar ao máximo seus sentimentos de modo a aprimorar seus sentimentos e traços de boa índole, e ao mesmo tempo reprimir, ou melhor, reprimir não, retificar as condutas reprováveis, tais como orgulho, inveja, arrogância, má vontade, enfim, todas essas condutas reprováveis nós podemos aprender a retificá-las. Ok? E assim eu vou passar direto para o portal 1. Só que antes eu quero só fazer uma ressalva. Essa edição, o livro Psicologia dos Justos, ele é um livro que ele é anônimo. O autor não se revela. Algumas teorias sobre o autor do Orhot Tzadikim, esse é o nome que foi dado a ele, Orhot Tzadikim. Alguns dizem que seria o Rabino Yom Tov HaKohen, outros dizem que teria sido obra de Rambam, outros dizem que ele é uma obra de Yehuda Misgai. Enfim, são muitas teorias, mas o autor não quis se revelar. Ele quis deixar aí anônimo esse livro extraordinário. Esse livro, a primeira edição dele, está em Yiddish. Yiddish é uma língua vernacular da Rússia, dos países ali da antiga Rússia. Ele veio a ser editado em 5.302, ou seja, 1502 da Era Comum. Ele foi traduzido para o hebraico no ano de 5.341, ou seja, 1581 da Era Comum. E esse livro, ele não é só para ser lido, ele é para ser vivido, como nós veremos aqui na sequência. O Orhot Tzadikim, ele é também citado por outros grandes
5.570, e são vários os autores que fazem a citação dele. E nós vamos partir agora para o Portal 1, que é o primeiro capítulo dele, e fala sobre a psicologia do orgulho. Chama-se Gavá. Ele inicia com um pensamento da seguinte maneira: o orgulho é o nosso primeiro tema de discussão. A ordem procede uma vez que o homem tem por obrigação manter-se distante dele, pois essa é a porta de entrada para outros males. Nenhum outro traço de personalidade me parece tão prejudicial quanto usado sem sabedoria e critério. É nosso dever rejeitá-lo totalmente, sempre e fora de hora e lugar. Existem 3 formas de orgulho. Ok? Existem 3 formas de orgulho. As 2 primeiras que vão ser citadas pelo autor são as formas negativas. Ele diz que há 2 formas de orgulho, depois ele cita a forma positiva do orgulho. Eu sei que não vai dar para discutir tudo nessa nossa primeira discussão. Óbvio que não. É um livro profundo, é um livro gostoso, é um livro bom de discutir. E não fala de uma coisa séria, que é o orgulho. Mas vamos dar continuidade a ele, tá? Então vou contar com a sua presença de novo na nossa aula e convidando outras pessoas para ouvirem e participarem. O orgulho, conforme diz o autor, é uma moeda cunhada pelo grandioso rei, bendito seja, que nos alertou na Torá sobre o seu uso. Está escrito assim na Torá, no Deuteronômio 8:11. Ok? Diz assim: guarda-te que não te esqueças do Eterno teu Deus. Porque o orgulhoso geralmente se esquece de quem o criou. De quem o criou, como está escrito. Vamos lá de novo. Tem mais uma citação que também está em Deuteronômio 13:18. Diz assim a citação, é uma parte de uma oração que nós costumamos fazer, ok? E nós nos lembramos sempre disso, e diz assim, uma parte dela: e teu gado e teu rebanho se terem multiplicado, e tua prata e teu ouro se terem multiplicado, por isso se orgulhe seu coração e te esqueças do Eterno seu Deus. Quiçá dirás no teu coração: a minha força e fortaleza, minha mão me conseguiram esses bens. Mas antes, te lembrarás do Eterno teu Deus, porque é Ele quem te dá força para conquistares riqueza. Deuteronômio 13:8. Ora, se a Torá alerta até os reis, e isso nós vamos encontrar, esse alerta é feito para os reis, que diz assim em Deuteronômio 17:20: a fim de que teu coração não se eleve sobre teus irmãos e não se desvie dos seus mandamentos. Deuteronômio 17:20. Até reis são alertados com referência ao orgulho, quanto mais esse alerta não cabe a um homem comum. Existem 2 tipos de orgulho perversos. Primeiro, o orgulho que o homem sente em relação ao seu próprio corpo. O segundo é aquele que sente em relação às suas atitudes, às qualidades, à sua sabedoria e às suas ações. Também o orgulho quanto aos dotes físicos existem sob 2 formas. Uma delas é boa e a outra é má. Esta última, a vaidade humana, a qual, quando se instala no coração, invade todo o corpo, da cabeça aos pés. Conforme diz na cabeça, diz assim a Torá, nos Isaías e Shagal 3:16, ele diz assim, na cabeça, pois as filhas de Sion caminham vaidosamente de queixo erguido.
Nas mãos e nos pés também está escrito da seguinte maneira em Salmo 36:12: que não me calque o pé do arrogante, nem me desvie da mão do perverso. Nem me desvie a mão do perverso. São formas de manifestação da vaidade e do orgulho. A vaidade é perversa. Conta-se a história. Aliás, é um sábio que eu admiro muito, Rabi Hanina. Admiro muito Rabi Hanina. Mas ele teve um problema, a filha dele teve um problema por causa da vaidade. Ao passar em frente os dignatários romanos, ou seja, de frente aos grandes generais e centuriões e pessoas que são de uma alta classe romana, ele passar por eles, ouviu elogiar seu modo de andar. E ela se esmerou ainda mais por isso. Por causa disso, como diz o autor, por isso teve a sua vaidade punida e acabou morando no bordel. Eu queria fazer um comentário um pouco aqui sobre essa forma de orgulho. Essa primeira parte, que ainda tem algumas coisas para a gente ler sobre isso mais adiante, mas é importante nós fazermos uma pausa para nós vermos que existem pessoas que praticam um ato que chama fisioculturismo. Não que seja errado, mas as pessoas às vezes dão mais valor ao corpo do que à alma. Uma coisa não pode ser tão superior assim à outra. As pessoas que se exageram nessas coisas, nem tanto ao mar, nem tanto ao vento. Assim como existem pessoas que eles dão muita vazão à sua vaidade, tem pessoas que são tão vaidosas que exageram nessa vaidade. Com isso, com essa vaidade exagerada, elas acabam caindo em ciladas, como é o caso da filha do Rabi Hanina, não é? Então, vamos aproveitar mais 3 minutinhos aqui, tá? A vaidade ainda se instala nos olhos, como disse o mais inteligente dos homens, Salomão. Ele nos diz, os Provérbios 6:17, ele diz o seguinte: olhar fidalgo e língua mentirosa despejam sangue inocente. Na audição ela se manifesta quando não ouvimos o pranto dos miseráveis. No olfato se manifesta quando, na presença dos necessitados, quando entramos em suas casas, franzindo o nariz, magoando seus corações. Além da fala, que não faz parte dos 5 sentidos, mas é uma faculdade adquirida, o orgulho pode estar presente nela também. Quando nos referimos com desdém aos justos e íntegros, por exemplo, dizendo que a pessoa está estudando. Quando nos referimos com desdém, olha, também torna-se visível nas maneiras que temos à mesa nos alimentos que ingerimos, em nossas peças de roupa e na forma ostensiva com que imitamos os gentios no vestir. Tudo isso nos alerta quanto a um mesmo ponto. A nação de Israel, o Benoa, devem se diferenciar dos povos que os rodeiam no modo de vestir, de falar e caminhar. Isso não quer dizer que você deva andar desleixado. Nós vamos ver isso logo adiante. Que você deva andar de qualquer maneira. Nós veremos isso mais adiante. Mas nós temos que ter um cuidado, modéstia. Nós temos que ter pudor, decoro. E não como as pessoas que estão vivenciando de maneira indecorosa. Nós vamos continuar na próxima vez, que pena. Tanta coisa para ver, tanta coisa para discutir. Da outra vez agora não vamos discutir tanto, né? Essa aula foi dedicada à pequena Radassa, para a cura completa da vida dela. E se você está gostando desta aula, curta e compartilhe. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Nós vamos deixar aqui algumas várias links para que você possa usufruir dos canais que nós temos para falar de Torá. E
eu queria que você também, se você tem curiosidade também, e você quer saber mais de alguma coisa, você também pode se cadastrar no portal Bnei-Noa Brasil. O portal Bnei-Noa Brasil, eu tenho um link, ok? Você vai usar o meu link e se cadastrar no portal Bnei-Noa Brasil. Tem várias instruções, vários vídeos interessantes que o Rabi Yaakov, nosso líder, nosso instrutor, nos orienta nele. Muita coisa interessante. Então é interessante que você também quiser, pode fazer, faça lá a sua inscrição usando o meu link, use o meu link e faça a sua inscrição no portal Bnei-Noa Brasil. É um prazer ter você conosco e eu espero você na próxima aula sobre a psicologia dos justos. Enquanto isso, nós estamos desfrutando ainda hoje o dia da sexta vela de Hanukkah. Hag Sameach Hanukkah. Que o Eterno te abençoe, te dê paz completa, saúde completa, vida completa, te dê todas as coisas possíveis, apreciáveis, te dê uma boa vida, que o Eterno te faça próspero e feliz. Te aguardo na próxima aula. Beijo no coração de todo mundo. Aguardo vocês. Hoje tem, daqui a pouquinho, né? Acendimento das 6 velas de sexta vela de Hanukkah e a vela de Shabbat. E aguardando você aqui na Beit Belo Horizonte. Ok? Seja muito bem-vindo. Esperando você aqui na Beit Belo Horizonte. O endereço segue aí também. Para o Kiddush de Shabbat e para as festividades de Hanukkah. Muito